Olá, olá, senhores. Esse vídeo aqui é para informar vocês como é o proceder de um médium quando há resgates de seres das trevas, né? Porque falar sobre o resgate de pessoas, posso até falar, mas eu acho que é mais interessante falar dos procedimentos, como eles têm que fazer para levar esses seres das trevas, por exemplo, um ser mago negro, por exemplo. Então, eu vou ler aqui as minhas anotações. Então, o médium é desdobrado, né? Ou ele mesmo se autodesdobra, ou ele é desdobrado pelo mentor dele, pelo guia dele. Aí vai lá no lugar onde está o mago negro, o escolhido, um dos magos negros. Então, esses seres magos negros, eles são muito, muito inteligentes. E aí, ao redor deles, do corpo deles, eles estão no verdadeiro corpo, né? Não assim. Mas eles podem se materializar assim. Porque já aconteceu, eu acho que eu já contei num dos vídeos, um incidente comigo, porque Bom, vou contar de novo, porque são muitos vídeos que vocês não vão procurar, né? Então eu vou. Quando eu comecei. Só um instante, hein? Acho que vou ter que desligar isso, porque. Eu vou abaixar o som todo, que aí já não. As pessoas não lembram de mandar mensagem ou me perguntar alguma coisa quando eu não estou gravando. E quando eu começo a gravar, é uma coisa impressionante. Mas eu já não me irrito mais, não. Pronto. Abaixei tudo, o som não está desligando, né? Aí já me incomoda. Quando eu comecei a saber que extraterrestres, que havia os da não-luz, que é os que manipulam por trás disso tudo aqui, nessa terceira dimensão, são os reptilianos que não são da luz, os draconianos, os sectóides e outros seres que não são da luz, porque toda raça extraterrestre, eles têm grupos, né? Grupo que não é da luz. Mas existe também planetas que os seres são totalmente voltados para a luz, para as leis divinas. Bom, então quando comecei a saber isso, e depois que viram que eu tinha sido oferecida aos draconianos e que eu tinha 16 anos e que perfuraram meu coração, me cortaram, ofereceram, botaram a minha cabeça num caldeirão, uma mulher lá num caldeirão, fervendo a cabeça, para depois foi lá no palácio, isso foi feito no palácio, e ofereceram aos draconianos, né, para comer, né, sei lá. Aí eu fui ficando com aquela raivinha, confesso que fiquei. Então, quando eu comecei a saber que as igrejas evangélicas são dominadas, vamos dizer, não sei se todas, né? Mas elas são dominadas pelos reptilianos.
Pô, quando eu passava assim por uma igreja aqui, que tem aqui na esquina onde eu moro, um pouquinho só da esquina. Tem a esquina aí, passa. Não, ela abrange a esquina, assim. Deixa eu pensar direitinho. Sim, sim. É que a parte que entra para a igreja é que é na outra rua. Então, na esquina tem uma igreja. Depois, passando, continuando a rua, tem uma outra igreja. A denominação dessa outra igreja, aí eu vou dizer, é mundial. A outra é mundial. Eu, nessa ocasião, eu deixei de trabalhar no centro espírita, universalista, mas kardecista e universalista ao mesmo tempo, que era numa rua próxima também. Deixei porque eu vi umas coisas que não me agradou e aí saí. Eu sempre saía, eu entrava nos centros, era convidada, em alguns até para trabalhar, e depois eu saía porque hoje eu entendo por quê. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria continuado no centro espírita, mas como eu não sabia, né? Porque são médios endividados, então eles não são perfeitos, né? Então e agora com a idade também não vou mais e não posso ficar muito tempo de pé devido aos joelhos. Bom, então, quando eu passava naquela igreja da esquina, eu ficava com uma vontade de, sei lá de quê, na ocasião. Aí um belo dia, eu que não costumava atravessar na direção da igreja, atravessei naquele dia, fui para o lado de lá e tinha um cara sentado em frente à igreja, numa cadeira que eu estranhei. Eu disse, ué, por que aquele cara está ali, é da igreja, está sentado ali? Puxou, disse, vem cá, puxou conversa comigo. Tudo bem, começamos a conversar, perguntou se eu não queria dar um tipo de aula lá na igreja. Eu disse, não, eu sou espírita, sou espiritualista, mas falei espírita, né? Porque você trabalha lá naquele centro, quer dizer que ele foi lá, frequentou o centro, que ele, naturalmente, ele estava me observando lá. E quando ele viu que eu saí de lá, ele me escorou ali na rua. E eu, sabendo de nada, conversando disso, quero agradecer, não, muito obrigada. E ele fez questão de. Acho que ele botou a mão nas minhas costas, qualquer coisa. Não foi, deu a mão, não. Acho que ele botou assim. Qualquer coisa, me desejou bem. Aí eu viro as costas e venho para casa, né? Aí andei só um pouquinho, comecei a sentir um peso. Um peso, parecia que eu estava carregando um monte de tijolo nas minhas costas. Como eu já sabia desses problemas de energia que a gente pegava e de acoplamento, eu já comecei a pensar ali o que é que poderia ter acontecido com aquela mãozinha do cara. Mas nem fazia ideia quem ele era. Era da igreja, naturalmente me passou uma energia negativa. Aí fui para casa e dei o alto passo em mim. Não adiantou nada. Meu Deus, não adiantou. E não adiantou. E nessa ocasião, como eu trabalhava com o grupo do Ibiatã online, independente das palestras, das aulas que ele dava, nós tínhamos um grupo, né, secreto, naquela ocasião, que nós retirávamos obsessores, retirávamos reptilianos, obsessores, magos negros, né, também, macumbas, e a gente fazia um trabalho. Olha, eu aí contei para o senhor Biatã lá e disse, olha, está me acontecendo isso assim, eu estou sentindo e não passa, o negócio não passa, é um peso aqui. Então, ele e a esposa dele, que eram clarividentes, né? E tinha outros lá no grupo que também eram na ocasião. Eu só, quando fazia certos trabalhos, é que aparecia alguma coisa na minha tela mental, fora disso, só às vezes também. Aí eles viram que eu estava com um mago negro acoplado aqui. É dizer, que ele passou porque eles se desdobram. Então, eu entendo assim. Então, o espírito dele se desdobrou, o espírito verdadeiro, e se acoplou aqui para entrar definitivamente dentro do meu corpo.
Aí eles tiraram e tiraram levaram ele na rede magnética para a nave, para os extraterrestres levar lá para onde tem que levar. Aí os dias passaram, aí fiquei bem. Eu aí digo, nunca mais. Eu digo, nunca mais. Eu passava, até falei mentalmente, me desculpa e tal, quando passei na igreja, tá, respeito e tal, né? Porque eu não sabia que a gente não podia ter esse tipo de raiva, né? Porque. Então, aí tudo bem, não aconteceu mais nada. E um dia eu escutei o cara conversar com o outro. Cadê o fulano? Ah, levaram ele. Quer dizer, levaram. O cara que estava lá estava incorporado em ser humano, mas não era. Ele, vamos dizer, ele autocriou o corpo humano. Até que levaram e aí, ó, foi tudo. Deve estar lá na prisão até hoje, né? Está lá na prisão, então vai reencarnar em planeta primitivo. Então, eles são muito inteligentes, então é muito perigoso. Não se pode ter raiva, tem que respeitar também o trabalho deles, porque hoje eu entendo que o trabalho deles, dos magos negros, de alguns répteis, né, de alguns dracos, quiumbas, que mais? Também falam insectoides, também não sei. Sei lá, esses seres que fazem esse tipo de coisa. A gente tem que respeitar porque eles também contribuem para a lei divina, né? Porque eles só fazem essas coisas nos seres que entraram em sintonia com eles. Quer dizer, como eu estava com raiva deles, por eles fazerem essas coisas, e a gente ser impotente, não poder fazer nada, eu fiquei, né? Então, eu abaixei a frequência, eu fiquei com raiva, eles aproveitaram a brecha e fizeram aquilo. E por isso que não se pode. Estou passando essa experiência para vocês verem que tem que respeitar eles. Respeita, eles ficam lá na deles, a gente não interfere. Mas quando quando os seres da luz determinam, ou o Criador determina, que é necessário começar o resgate, aí eles vão interferir, sim. E é o que eu vou contar quando um médium, com o guia dele, vai fazer o resgate desses seres. Então, os magos negros, eles são muito inteligentes e eles têm o poder de fazer uma contenção ao redor do corpo deles. É uma proteção, tá? Isso é energia, né? Aí, agora eu vou ler aqui, porque é melhor ler, sabe? Então, aí o médium, junto com o guia, tem que desfazer essa força ao redor dele. Ele tem que até palavras incisivas, bem, tipo como é o pastor nessas igrejas evangélicas, sabe? Tem que falar assim dessa maneira. E, deixa eu ver aqui. Tem que tirar esse campo do mago negro e colocar um outro. Então, as forças da luz, junto com o médium, que vai ajudar no resgate, tem que colocar ao redor desse mago negro uma contenção também. E essa contenção energética, para conter o mago negro, né, é como se fosse uma prisão, ela pode ser em triângulo, em círculo ou em quadrado. Eu, se fosse trabalhar com esse tipo de coisa, eu faria quadrado. Do que redondo, assim, redondo tudo que é curva é criação, né? Mas não sei, acho que quadradinho ele ficaria bem ali. Bom, pode ser uma das três formas geométricas, tanto triângulo. Veja que interessante, estou me lembrando da pirâmide. A pirâmide não é triangular e a pirâmide ela continha a energia cósmica. A pirâmide ela pega a energia da Terra e cósmica. Então fica ali dentro da pirâmide, ficava naquela época dentro da pirâmide a energia que os seres
captavam, né, com as suas mentes e tal, de forma triangular. E quando esses magos negros colocam nanotecnologia, chips nas pessoas, então o médium com o guia pode levar, com as energias adequadas com o pensamento, pode levar a mente desse mago negro ao passado e mostrar e ver o que ele fez. E mostrar o passado e ordenar com palavras incisivas que ele retire tudo o que ele fez, que ele retire chips negativos, que ele retire a nanotecnologia, que ele retire os aparelhinhos, né, que ele colocou lá na pessoa, etc. E depois leva o pensamento do mago negro para ver o futuro dele, o que ele vai passar por ter feito essas coisas, tá? Quer dizer, vai levá-lo ao futuro e mostra o que ele irá passar devido ao que ele está fazendo ou fez, né? Aí, o guia, o mentor do médium, o coloca numa cápsula, o transporta para uma nave extraterrestre e leva para onde tem que ser levado. Ou se ele não quiser levá-lo numa cápsula, que cada um tem uma maneira, né, de fazer, ele pode levar num campo de força, né? A força, assim como abduzem, bota aquela luzinha e leva a pessoa que vai, mesmo que ela não queira ir, ela vai, eles podem fazer um campo de força e introduzi-lo dentro da nave. Por quê? Por que que tem que o médium atuar? Porque precisa de passar pelo corpo do médium, geralmente. Geralmente, porque tem um motivo lá, né? Nas casas espirituais, espíritas, que trabalham doutrinação com espíritos trevosos, sejam magos negros ou não, mas são trevosos, o médium incorpora eles, né? Principalmente aqueles que estão sofredores. Eles choram, 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 que dá uma pena. Geralmente eles estão sentados, os médios ficam sentados, né? E aí o espírito sofredor entra no corpo do médium, né? Incorpora. O médium geralmente cai com a cabeça assim, deitado na mesa e fica chorando, chorando, chorando. E aí os seres que estão ali, que são extraterrestres, levam. Depois de doutrinar, ou dele escutar uma oração, que num centro que eu trabalhei que fazia doutrinação, ele só falava Ave Maria e Pai Nosso, que eu achava, poxa, em vez de esclarecer o espírito, fica lá só Ave Maria, tá. Devia perguntar por que você está arrependido, o que você fez. Então, mas se os médios não estudam, também não sabem doutrinar. A verdade é essa. Se o médium não estuda, não tem conhecimento, ele não sabe doutrinar. Aí fica Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso. E eu, sinceramente, não sou de rezar mesmo, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês, porque é interessante, as pessoas também têm curiosidade, né, de saber como é que faz isso, né?
Quando eu trabalhava no grupo, a gente usava o bastão Atlante, que é um bastão que tem uma luz. Aí a gente usava a luz conforme a necessidade. A luz violeta é a luz mais forte que queima os laboratórios dos magos negros, né? Assim como o sol. Se um mago negro fizer uma construção fora da sombra, o sol queima tudo, desfaz tudo. Há seres que vão lá no abismo, onde tem os laboratórios, e eles têm a capacidade de puxar a luz solar do Sol, do nosso Logos, do trono das sete encruzilhadas, que é o nosso Sol. Então, ele tem a capacidade de puxar e destrói aquilo tudo, desfaz tudo aquele trabalho que foi feito com ectoplasma das pessoas aqui encarnadas. Principalmente eles pegam os ectoplasmas onde tem muita gente, por exemplo, Rock in Rio, jogo de futebol, que as pessoas estão, né, ali vibrando, naquele fanatismo, porque quem fica assim assistindo o Rock in Rio, naquele fanatismo, ficam até com os olhos alucinados, e eles mesmo que tocam lá, né, aqueles alucinados daqueles músicos. Então eles começam a captar para eles o ectoplasma. Aí levam lá para baixo, perto do núcleo da Terra, e fazem o que tem que fazer lá, ou ali se tiver um lugar de sombra que não vá pegar sol nunca, eles mesmo ali constroem. Eles constroem até prédios que serão laboratórios para pesquisas. Quando eles levam os corpos das pessoas que estão em sintonia deles, os corpos desdobrados, né? O verdadeiro corpo, mas fica preso pelo cordão prateado, né? Aí fica lá fazendo experiências horrorosas, né? Drásticas, né? E é assim que acontece, né? O cordão do perispírito com o verdadeiro corpo, com o espírito, é dourado, hein? O nosso corpo com o perispírito com o nosso corpo é prateado. Quando sai do corpo, é prateado. Então, olha, é só isso. Então, procure entender que a gente, para não passar essas coisas, para não sermos abduzidos, tanto pelos magos negros, tanto pelos extraterrestres da não-luz, a gente tem que ter a frequência do amor vibrando. Ah, como é que eu faço para ter amor? Todo mundo pergunta isso. Meu Deus, é tão difícil. É tão difícil entender. Basta praticar, ter boas ações, não ser fofoqueiro, criticar os outros. Ela está lá na janela, a mulher lá na janela. Homem também. Eu fiquei muito, assim, como é que eu vou dizer? Não é espantada, qual é o termo que eu deveria usar? Surpresa, né? Eu fiquei muito surpresa quando descobri que homem também é fofoqueiro, e eu pensei que fofoqueira era só a mulher. A maioria das mulheres são fofoqueiras. E ficam criticando, olha lá o vestido dela, olha lá como é que ela está saindo. Olha lá, anda sempre com o mesmo sapato. Não tira aquele sapato. Olha lá, está sempre com isso. Ah, já mudou o penteado. Aí estão pensando que isso não tem importância, tem sim. Vai prestar contas quando falecer. Você já pensou participar de uma reunião na Confederação Galáctica? Aí aparece um extraterrestre com chifres e com uma cara, com uma boca que não entra nem um alfinete, com o rosto chupado, com umas orelhas deste tamanho, porque essas coisas existem. E aí você
olhar para a tela e olha só, que horror! Olha só a orelha dele. Ih, isso vem aqui? Você não está preparado. Se você critica as pessoas, você não está preparado para ir, por exemplo, para uma reunião na Confederação Intergaláctica ou Galáctica. Você tem que aceitar as pessoas, tem que aceitar as raças, tem que aceitar as cores das pessoas. Na Índia tem seres azuis ainda. Eu, quando era criança, eu via seres avermelhados ainda. Agora não se vê mais. Cabelo vermelho, rosto bem vermelhão. Porque existem seres verdes, azuis lá nos outros planetas, devido à composição daquele planeta, os produtos, como é que se diz? Produtos químicos, elementos, devido aos elementos, aqui nós temos elemento água, ferro, cobre, né? Então, dependendo dos elementos lá que é feito o corpo, tem a ver com o planeta. Então, aí a pessoa chega lá, é convidada para a Confederação Intergaláctica ou Galáctica. Caramba, o cara é azul? Será que ele se pintou de azul? Então, a pessoa tem que ter educação, tem que ter uma certa postura. E nem vai sentir medo. O quê? Aqui também tem reptiliano? Tem draconiano nesta reunião? Tem, porque tem reptilianos voltados para a luz e draconianos também, que já se arrependeram, já têm outra consciência, mas tem o físico deles, como ele é. Físico verdadeiro. Eles também não têm interesse de mudar o físico deles, eles são o que são. Então, é como os antigos pleiadianos, que eram seres pássaros, né? Que tinha o nariz assim feito um pássaro, tinha peninha na cabeça. Então é preciso entender, gente. A gente tem que aceitar. Isso aqui é uma prisão e uma escola. Então, na parte que é uma escola, que a gente tem que aprender essas coisas, aceitar. E a pessoa, quando desenvolve o amor incondicional dentro dela, ela passa a aceitar. Aceitar aquele que fez opção pelo relacionamento, né, do mesmo sexo. Aceitar o cara que gosta de vestir de mulher, que eu acho um pouco esquisito, meio estranho, mas tem que aceitar. Não vai desprezar, não vai bater nele ou vai xingar ele por causa disso. Você pode ter uma amizade, não tem problema, né? A mulher é a mesma coisa. Eu acho que é mais o homem que gosta, porque mulher se veste de homem, não sei também se tem esse hábito, né? Algumas, né? Não sei. Aí, então a pessoa tem que aceitar o magricelo, tem que aceitar o gordão, barrigudo, porque existem seres extraterrestres baixinhos e assim, ó, feito uma bola. Aí você vai a uma reunião de extraterrestre, vê aquele ser e começa a rir. Aqui no Brasil as pessoas não são muito amadurecidas, né? Muito adultas, né? Na Europa já não tem muito esse problema de ficar rindo porque o outro é gordo demais ou é magro demais. Ele é capaz de chegar perto de você e dizer: pô, tão magra, não come? É capaz de dizer um negócio desse, mas não debocha, não faz pouco. Aqui o pessoal faz, né? Faz pouco. Até no andar da pessoa. Eu vi uma vez umas cabeleireiras, mas é um interessante que agora é a época que as pessoas às vezes até já pagam aqui mesmo, né? As funcionárias de um certo cabeleireiro, até um pouco longe daqui onde eu moro,
e que agora mudou de dono, porque faliu. Tinha que falir, porque eu até pensei, quando eu vi os deboches ali, eu disse, isso aqui não vai não, não vai avante, porque... ó. E não foi. Agora tem outro dono. E tem uma senhora que ela não é, ela é portuguesa. E ela é casada, ela tem 2 filhos. E ela se veste não assim, se veste com roupa comum, mas ela não tem o tipo do corpo dela e tal, ela não tem muito jeito de uma mulher feminina como a brasileira, que a mulher brasileira, realmente, a mulher brasileira, ela tem um corpo bem, né, bem feminino, bem, tanto que lá fora até elogiam, né, bem feminino. E a coitada da mulher não tem. Aí o andar dela também não é muito. E elas começavam a debochar, as funcionárias, uma com a outra, a comentar. Eu olhei aquilo, aí eu disse assim: olha, eu fui uma vez fazer minha unha lá, disse: não, vou procurar outro salão, que também aqui eu não entro. Não vou entrar aqui. A mulher é uma mulher trabalhadora, só vive do trabalho. É uma mulher que veio de um lugar, de uma aldeia, né? Que pessoas da cidade não vêm para cá, de Portugal, não vêm. Se vier, é com contrato para fazer outras profissões que não essas, como padaria, bar, né, papelaria e outras coisas, açougue, não vem. Então, são pessoas simples que trabalharam lá no campo, ou seus pais trabalhavam no campo e quiseram vir porque são ambiciosos, quiseram melhorar na vida, abandonaram seus parentes, seus pais lá e vieram para cá. E outros vieram com os próprios pais. Então, são pessoas que vieram simplesmente para trabalhar. Então, pessoas que não se preocupam muito até com a aparência e pronto. Pode até fazer unha e tal, coisa, mas não tem aquela, né? Aquela coisa de quem trabalha fora, no escritório, né? E então as pessoas aqui implicam, né? Debocham. Eu lembro que quando eu trabalhei no escritório de advocacia, eu tinha uma blusa com um bolsinho aqui. Não era o blazer, eu tinha um blazer. Era o blazer, tinha que atender cliente, era um blazer. Blazer é aquele casaco em cima, e ele tinha um bolso. Oh, toda hora eu tinha que pegar a droga da esferográfica, e vem o cliente, anotar para depois dar para a doutora. Tá. Aí, quando era a hora do cafezinho, eu saía para tomar um café, um lanchinho lá fora. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou botar a esferográfica aqui porque se eu deixo ali também some. Depois eu fico procurando. Um dos advogados de lá achou ruim comigo porque eu estava usando. Não aceitou, porque achava que aquilo não era feminino. E eu lá quis saber, continuei usando, quero lá saber. Meu conforto, eu quero meu conforto. Se aquilo é confortável para mim, porque usa pochete. Naquela época usava pochete do lado de fora. Agora eu boto uma roupa bem larga para a pochete ficar do lado de dentro para não me assaltar, porque tentaram já me assaltar com a pochete do lado de fora. Até o assaltante foi muito gentil. Pode me dar sua pochete? Foi isso que o assaltante disse para mim, eu não dei. Aí eu berrei, aí ele mandou o capanga me pegar, mas também não pegou, porque eu fiz o maior coisa, eu não estava armado. Ou se estava armado, não puxou da arma, não sei. Eu, nesses assaltos, nessas coisas, eu sinto que eu tenho alguma proteção nisso, então aproveito, né? Então, agora eu uso do lado de dentro. Por quê? Deixar a minha pochete lá não sei onde, que daqui a pouco sumiu. Porque aqui é um país assim. Uma vez eu estava fazendo um curso de informática, botei a minha bolsa com o material da informática, né? As anotações do negócio lá que tinha, sei lá. Encostei assim, porque tinha um lanchinho, era aniversário e tal. E uma das alunas pegou simplesmente a minha bolsa e já ia embora. Eu estava ali, mas eu estava atenta, digo assim, porque eu tinha que ter a mão livre para comer, né?
Então, botei ali. Ah, desculpa, pensei que era a minha. Mas a bolsa dela estava no ombro e ela pensou que a minha bolsa era dela, a filha da mãe, né? Então, aí eu quero meu conforto e a minha segurança. Então, depois trabalhei num outro escritório de advocacia que eu nunca usei a saia ou o vestido acima, ou a bermuda, acima do joelho. Eu usava um pouquinho abaixo. A própria advogada implicou comigo. Diz que eu tinha que usar acima do joelho. É este país. O país que é esse. Não aceitam as pessoas. Então, aí ficam dizendo para mim, perguntando, como é que eu faço para me comunicar com extraterrestres? Ah, eu queria tanto, eu queria tanto. Você acha que um extraterrestre vai se comunicar com pessoas que têm esse pensamento e que têm o ego lá em cima e querem mandar nos outros? Que isso é mandar nos outros? Mandar na vontade dos outros? Mandar na vontade do negócio da esferográfica, na saia? Não. Eles só se comunicam com pessoas que aceitam os outros como são e educadas. Né? Eu não sou, atualmente eu não sou muito educada. Quando eu era mais nova, eu era mais educada. E aí, como a gente convive, né, vai convivendo por aí, a gente acaba sendo mal educada mesmo. Mas eu era uma pessoa bem mais educada antigamente. Tenho noção disso. Então, é isso. Não quer dizer que nos outros países também não tenham pessoas que debocham, mas é menos, tá, gente? É menos. Aqui é. Ou no Rio de Janeiro, também não sei se nos outros estados é assim. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, o pessoal é assim. Que é isso? Às vezes a gente passa na rua, vê as pessoas baixinho e olhando assim para quem está lá do outro lado, estão fazendo fofoca, falando daquela pessoa. Isso é horrível, isso é fofoca, né? Fofoca, disse-me, né? Extraterrestre não quer nada com essa gente, não. Porque quem leva as pessoas, quem resgata as pessoas são os extraterrestres, que se fazem de guias, mentores, etc, etc. Vê se acorda, né, gente? Vamos acordar, vamos despertar. Ok, é só por isso hoje. Espero que tenha ajudado aí, né? No despertar de vocês e na mudança de vocês. Tchau, tchau.